Franceses protestaram no centro de Paris contra o aumento do preço do combustível e contra as reformas econômicas do presidente Emmanuel Macron. Policiais usaram gás lacrimogênio e jatos d'água contra os manifestantes. Um grupo tentou chegar à residência do presidente francês, mas foi impedido pela polícia. De acordo com a agência de notícias Associated Press, 6 pessoas foram presas nessa manifestação em Paris. A convocação para a manifestação foi feita nas redes sociais. O movimento, conhecido como Coletes Amarelos, começou espontaneamente há 8 dias, justamente contra o aumento dos combustíveis. A grande maioria dos franceses é contra esse reajuste, mas este tipo de protesto também é impopular. 52% dos franceses não defendem essa manifestação. O governo francês acusa a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, de inflamar os protestos. Em uma rede social, ela disse que a acusação do governo contra ela é baixa e desonesta. Você vê agora, então, imagens ao vivo da capital Paris. A gente vê neste momento uma fase mais final dessas manifestações, que foram bastante violentas, como a gente viu nas imagens anteriores. Aí no vídeo de vocês, uma barricada com fogo, ali os manifestantes montaram uma barricada com entulho, móveis, enfim, vejo ali também escadas. Essa barricada já foi controlada aí pela polícia, a gente vê alguns poucos manifestantes ali circulando ainda com símbolo dessas manifestações na França, que começaram na semana passada, numa primeira manifestação que era de fato contra o aumento do preço do combustível na França, e aí tomou uma proporção maior porque acabou aglutinando outras pautas impopulares por parte do presidente francês Emmanuel Macron, que propõe uma série de reformas no país, inclusive a reforma trabalhista. Isso vem acontecendo desde o início do mandato dele, quando derrotou a líder Marine Le Pen, da extrema-direita francesa. E aí, por conta dessa impopularidade dessas reformas, também o protesto ganhou uma amplitude maior, uma aderência maior, apesar do colete amarelo ainda representar esses manifestantes. A pauta foi ampliada para além das tarifas envolvendo os combustíveis na França. E sim também uma resposta, de parte pelo menos, da sociedade francesa às medidas que Emmanuel Macron tenta dar início no país com bastante dificuldade, entre elas a reforma trabalhista, mas são várias as reformas econômicas que ele vem tentando implementar, o que tem abalado diretamente a popularidade dele. Ele começou com uma aprovação bastante alta, chega aí nesse segundo ano de mandato com uma impopularidade bem baixa, cerca de 1/4 da população francesa de fato apoia o governo de Emmanuel Macron. Eu falei que a situação estava um pouco mais calma. Está calma, mas a gente está um pouco mais calma se a gente comparar com o que foi visto mais cedo, mas a gente vê aí também nas imagens ao vivo de Paris que ainda há uma reação da polícia, havia ali bombas de efeito moral indo na direção dos manifestantes. Então a gente vê que apesar dessa etapa final do protesto, ainda há situações de violência na capital. Ainda nas notícias internacionais envolvendo a Europa também, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, anunciou pela televisão que chegou a uma solução com o Reino Unido sobre futuras negociações que envolvem o território de Gibraltar, disputado pelos dois países desde 1713. O impasse entre os dois países era uma preocupação, porque a Espanha ameaçava votar contra o acordo para a saída do Reino Unido do bloco europeu, o Brexit. Sánchez prometeu que agora vai ser favorável ao acordo na reunião de amanhã. Acabo de anunciar al jefe del Estado, al rey, que España ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar. Lo primero que quiero decirles es que el Consejo Europeo, en consecuencia, se va a celebrar en el día de mañana. Y lo segundo es que Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias que había marcado España. Y, por tanto, en consecuencia, España levantará el veto y votará mañana a favor del Brexit. 27 países devem confirmar os termos do divórcio dos britânicos com a União Europeia. Negociadores britânicos e espanhóis passaram a noite discutindo a questão.
O problema começou porque a Espanha avaliou que um dos artigos do acordo do Brexit não deixava claro como seriam as futuras negociações sobre o território de Gibraltar. Agora, a União Europeia garantiu que depois do Brexit, os acordos acertados entre o Reino Unido e o bloco europeu vão passar necessariamente pela aprovação da Espanha. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, prometeu que a cúpula de amanhã vai aprovar o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Apesar disso, ele disse que ninguém tem motivos para ficar satisfeito, já que os dois lados tiveram que ceder bastante para chegar a um consenso. A gente volta ao vivo a Paris com mais imagens ao vivo do que parece ser o final de mais um dia de manifestações do movimento que ficou conhecido como Coletes Amarelos, um movimento que começou contra as novas tarifas sobre os combustíveis e acabou ganhando uma proporção maior nessa segunda semana de protestos, com vários franceses protestando contra reformas econômicas em andamento no país por parte do presidente francês Emmanuel Macron. Eu vou conversar agora com a nossa correspondente, Lúcia Musel, que atualiza para a gente. Lúcia, muito boa noite para você aí. A princípio, a informação da imprensa local é de que 8 pessoas ficaram feridas nessa manifestação. Essa informação está confirmada? Aline, um balanço divulgado pelo Ministério do Interior indica que pelo menos 35 pessoas foram detidas nos protestos em todo o país, das quais 18 só aqui em Paris, principalmente na Avenida Champs-Élysées. As imagens que a gente vê mostram cenas raras de violência naquela que é conhecida como a mais bela avenida do mundo e é frequentada por 300 mil pessoas todos os dias e muitas delas turistas. Os manifestantes se dirigiram para lá depois que o protesto que eles haviam planejado na Praça da Concórdia foi proibido pela polícia. Na Champs-Élysées, rapidamente esse protesto se transformou em atos de vandalismo contra tudo que foi possível por ali, como jardineiras das calçadas, placas de trânsito e estruturas também de proteção de obras que estavam instaladas na avenida. Os manifestantes também fizeram 2 barricadas com fogueiras que foram desmanteladas pela polícia. Os policiais utilizaram gás lacrimogêneo para conter esses participantes mais exaltados. Existe a suspeita de que havia integrantes de grupos Black Blocs infiltrados na manifestação. Diante dessa confusão toda, várias lojas preferiram fechar as portas, mas muitos turistas continuaram o passeio apesar de todo o tumulto. Aline. Tá certo, Lúcia. A gente, claro, vai ficar de olho no desdobramento aí dessa fase final desses protestos em Paris, que viveu uma situação bem parecida sábado da semana passada, e agora mais uma vez esse movimento se reúne, e agora num grupo muito maior, e a gente fica de olho. Lúcia, qualquer coisa a gente volta a se falar. Muito obrigada pelas informações. Isso aí para vocês são imagens do centro de Paris ao vivo neste momento, onde a gente ainda vê um resto aí de manifestação com grupos menores, uma barricada ainda ali com fogo, objetos, partes de objetos.